Paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 23. Estamos numa série de sermões que falam sobre o nosso soberano pastor, o Senhor Jesus Cristo. Nesse Salmo de Davi, nós vemos todo o cuidado do nosso pastor para com suas ovelhas. Hoje nós vamos ler a parte B do verso 2, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, Ele leva-me para junto das águas de descanso. Pai do céu, nós pedimos a Tua graça. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine, que nos abra o entendimento da Tua palavra e nos faça, Senhor, compreender a maravilha que é, Senhor, estar junto a Ti e junto das águas de descanso. Obrigado, meu Deus. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Tem um livro contemporâneo de um filósofo chamado Ben-Shahar Han, chamado Sociedade do Cansaço. Ele aborda que a cultura contemporânea ela é marcada por algumas características. E uma delas é a exaustão. Está todo mundo cansado. Está todo mundo exausto. Ninguém suporta mais. Né? É quase o mito de Sísifo, essa repetição, de se carregar essa pedra até o topo da montanha e repetir, repetir, repetir. Além dessa exaustão que o mundo contemporâneo nos dá, Han também fala do excesso de estímulos. Quando no passado tínhamos muito menos estímulos, nem televisão havia, né? As pessoas precisavam do rádio, da leitura. Sobretudo, era aquele momento em que toda a família se sentava no sofá para conversar à noite após o jantar. E sempre era uma delícia, porque nós nos conhecíamos mais e nos aproximávamos mais. O trabalho ele era mais disciplinar do que exaustivo. Né? Nós tínhamos essa vida de que o trabalho era uma completude, né, da relação que nós tínhamos com o mundo e com a nossa subsistência. Na sociedade contemporânea, Han observa que há uma exigência constante por produtividade. Você precisa produzir e produzir cada vez mais e em maior quantidade. Isso é exigido dos pastores, isso é exigido de qualquer emprego e qualquer trabalho que tenhamos hoje. A produtividade ela está em primeiro plano, é uma exigência. E todos ficam exaustos. Se não bastasse isso, existe o entendimento e o pedido constante por eficiência. Precisamos ser eficientes, extremamente eficientes e produzir o máximo. E se ainda fosse pouco a ideia de produtividade e eficiência, vem um mito contemporâneo de autorrealização. Todas as pessoas precisam se realizar. E isso torna a vida pesada e cansativa. Isso torna a vida cada vez mais difícil. E essa pressão constante por desempenho e por sucesso, porque todas as pessoas precisam alcançar o sucesso, afeta a saúde física, emocional e mental. Estava conversando com uma amiga alguns anos atrás, a Ermelinda, que trabalha há muitos anos no INSS. E ela conversando comigo disse assim: pastor, as coisas estão tão difíceis, porque nós já temos poucas pessoas trabalhando. E os que chegam, jovens, entre 23 e 27 anos, eles já chegam tão exaustos, tão cansados, tão deprimidos, que eles não suportam 2 anos de trabalho. Eles já entram e encostam
no INSS. O processo para passar num concurso é tão exaustivo que eles entram por remédios, por formas. Irmãos, o que eu estou querendo dizer? Eu usei um sociólogo para mostrar uma leitura do mundo que nós vivemos. E as pessoas estão doentes. O mundo está exausto. Ninguém suporta mais. E o que a gente vê é formas de encontrar descanso. Então, cada vez é mais comum você ver pessoas falando de massagens terapêuticas, pessoas falando de relaxar o corpo e a mente, de livrar-se do estresse, né? Então, planejam viagens para renovar a energia, de preferência numa praia deserta, né, onde não haja ninguém, onde não pense em trabalho, onde não pense em nada. Mas o grande problema de buscarmos... Não há nada de errado em buscar descanso em viagens e cuidar da vida. Não há nada de errado nisso. O problema é que todas essas coisas elas são paliativas. Há uma frase de Sêneca que eu gosto bastante. Ele diz assim: nós devemos mudar o ânimo, não o céu sobre a nossa cabeça. A sociedade contemporânea está exausta por causa da quantidade do que é exigido delas, das suas vidas pessoais. E eles tentam buscar no mundo formas de relaxar o seu espírito. Mas o grande problema é que a nossa realidade sempre volta. Não adianta mudar o lugar que estamos. Precisamos realmente mudar o espírito. Não adianta passar dias e dias e dias no spa, porque você vai ter que voltar para o seu trabalho, você vai ter que voltar para a sua vida e a realidade sempre retorna. Só uma forma de ter descanso. Só existe um caminho em que nossa alma encontre descanso profundo, e é na pessoa de Deus. Na pessoa de Jesus Cristo. É entendendo que nada podemos fazer a não ser descansarmos em Deus. O significado dessa água de descanso, desse texto que nós estamos lendo, é uma metáfora para nos mostrar como símbolo da paz que excede todo o entendimento e que o mundo não dá. Uma forma de nos mostrar o refrigério que sacia a nossa sede espiritual. Isso é exatamente que o mundo tem sentido, porque ainda que você conquiste todas as coisas aí do lado de fora, a sua alma não tem descanso, porque a palavra de Deus nos ensina que quanto mais temos, mais queremos, e quanto mais conquistamos, maior é o nosso desejo de conquistar. E renovação espiritual, que é o Espírito Santo habitando em nós. O desespero do mundo é viver sem Deus. O desespero do mundo é a repetição da vida em que o propósito se fecha na nossa própria morte e a vida fica sem sentido. A metáfora do texto nos mostra que essa vida agitada que vivemos nos lembra a passividade, o amor e a tranquilidade das ovelhas embaixo do seu pastor. A linguagem é tão interessante que as ovelhas, elas precisam de lugares tranquilos. Elas não bebem água em movimento. Elas precisam de água parada. E é exatamente essa metáfora da nossa vida. Nós não paramos mais. Nós não descansamos mais. Nós corremos o tempo inteiro. Eu lembro, toda vez que eu falo sobre isso e falo sobre a contemporaneidade, eu falo do meu avô porque é uma imagem que ficou na minha cabeça e jamais eu vou esquecer. Toda vez que ele chegava do trabalho lá em Malhador, interior de Sergipe, ele sentava na porta de casa, na cadeira de balanço, e ficava ali 30, 40 minutos se balançando em silêncio. E ele repetia isso todos os dias. E uma vez eu perguntei à minha avó, por que ele senta aí do lado de fora? Ele não entra, não vem comer, porque eu estava com fome, queria jantar, e todo mundo só jantava no momento que ele entrasse.
Então eu queria que ele entrasse. Aí minha avó disse assim, o seu avô, ele senta lá fora para ele se acalmar e deixar o trabalho lá do lado de fora. Para quando ele entrar, ele ceie com a gente, ele converse com a gente e o trabalho fique lá do lado de fora. No mundo contemporâneo isso acabou, gente. Ainda mais com o WhatsApp. A nossa vida é uma demanda contínua e a alma humana não suporta. Tudo isso você deve estar pensando, pastor, eu entendi. Então o homem precisa desta paz que nós encontramos em Deus. Sim, toda a humanidade precisa. Porque nós somos como ovelhas, sim. Que precisamos de cuidado do nosso pastor. O nosso pastor sabe onde encontrar essas águas tranquilas, essa serenidade, essa paz da nossa alma. Há tranquilidade, irmãos, e serenidade na presença de Deus. Exatamente o que o homem contemporâneo perdeu. Na presença de Deus, as nossas almas encontram descanso verdadeiro. Esse é o lugar que o pastor das nossas almas nos conduz. Ele nos leva, essa água de descanso, é descanso espiritual e emocional. É tudo o que nós precisamos. Vivemos num mundo cheio de preocupações, vivemos num mundo agitado e um mundo que é decepcionante. Porque ainda que temos trabalhado muito, que nos fadiguemos, o que nos espera é a morte. Por isso que nós precisamos dessa água que Jesus disse que jorra para a eternidade. Por isso que nós precisamos nos aproximar desse pastor, que é Jesus Cristo, que é a fonte de vida e de toda renovação da nossa alma. Precisamos aprender, irmãos, a descansar ao lado do nosso Mestre. Precisamos aprender a ter a paz de espírito que Ele nos ensina e que Ele nos dá como fonte de vida. Precisamos saciar a nossa sede espiritual. Precisamos da paz, irmãos, que excede o nosso entendimento. Eu amo a palavra de Deus porque ela nos mostra exatamente esse cuidado de Deus com o seu povo. O texto que nós lemos aqui, na liturgia de Êxodo 17, fala dessas águas de descanso que são mencionadas no Salmo 23. Fala de um povo que estava morrendo de sede no meio do deserto, que estava nesse lugar inóspito, que provavelmente estava caminhando para a morte. E Deus, em sua infinita misericórdia, Ele provê alívio e sustento. Ele diz exatamente para Moisés o que ele tinha que fazer. Vai até Horebe, toca na rocha e dá água ao povo, que está desesperado, triste, sofrendo no meio do deserto, como uma metáfora da nossa própria vida. O deserto, irmãos, é uma metáfora da vida do homem. O mundo se tornou inóspito a partir do momento que nós nos desgarramos de Deus. A partir do momento que as ovelhas deixaram para trás o seu pastor, a humanidade está perdida. Todos nós estamos. E se você observar o texto, é interessantíssimo você perceber que eles estão com Deus, eles caminham com Deus no deserto, Deus dá a eles sombra de dia, dá a coluna de fogo à noite, Deus tem todo o cuidado com eles, e eles são capazes de murmurar pedindo comida, como nós vimos na semana passada. E Deus envia o maná. E mais uma vez eles se revoltam contra Deus e clamam por água. O texto é claro em dizer que Deus queria prová-los, para saber se de fato eles caminhavam com Deus ou não, se eles conheciam a Deus ou não.
Percebam que tanto no momento do maná, quanto no momento da água que lhes faltava, eram momentos de murmuração. Converse com alguém que vive no mundo de hoje e vocês vão perceber que é uma murmuração constante, o cansaço, a insatisfação, a tristeza. É exatamente o retrato do homem sem Deus. Não sabemos lidar com o deserto. Não sabemos lidar, irmãos, com as dificuldades da vida. Se lá eles precisavam de água, se lá eles precisavam de comida, qual é a sua necessidade espiritual hoje? O que é que te tem feito sofrer? O que é que tem te feito murmurar diante de Deus? Qual a sede que você tem sentido? Nosso pastor Jesus, ele nos conduz para essa água de descanso. Simbolizam não apenas um refrigério físico, mas fala dessa renovação do espírito, até porque Israel voltou a sentir sede. Jesus, quando conversava com a mulher samaritana, como eu falei ali na EBD, ele fala para ela, olha mulher, se você beber dessa água do poço de Jacó, você vai voltar a ter sede. Você vai voltar para essa vida que você estava. Mas se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede novamente, porque do teu interior vai jorrar águas para a eternidade. A vida passa a ter muito mais sentido, porque nós encontramos o nosso pastor, que vai saciar a nossa sede de existência. E todas as coisas passam a ter sentido a partir do momento em que nós nos encontramos com Deus. Lembre-se que o Salmo fala de alguém que nos guia. Lembre-se que o Salmo fala de alguém que cuida das nossas vidas, que nos alimenta espiritualmente, mas que principalmente fala de um pastor que revigora a nossa alma, que revive. A palavra correta é revive a nossa alma, porque estamos mortos nesse mundo. O que Jesus nos oferece, irmãos, é um lugar de paz e descanso interior. Quando lemos esse texto de João 7, quando Jesus disse, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Jesus está falando desse lugar de descanso. Jesus está falando desse lugar que transforma o coração do homem. Davi viu, aqui pela fé, o que Jesus pode fazer conosco. Davi viu ele sendo conduzido para esse lugar onde saciava a sua sede de vida. Jesus se apresenta como essa fonte espiritual que satisfaz as nossas necessidades mais profundas da alma humana. O que tem te fadigado? Jesus está fazendo um convite, você está com sede. Você anda exausto, como ovelhas que não têm pastor. Venha até mim e beba. Venha até mim e encontre descanso de Jesus. Venha até mim e eu vou satisfazer suas necessidades espirituais. Venha até mim e você vai encontrar plenitude de vida em Deus. Venha até mim porque eu sou a ressurreição e a vida. Venha até mim, disse Jesus. Você sabe qual é a beleza do batismo? É a água que lava pecados. Mas não é aquela água que é derramada pelo pastor. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E é a presença do Espírito que transforma a minha e a sua vida, e nós paramos de sofrer dentro da nossa alma para sofrer apenas as agruras do mundo.
para suportá-las, para superá-las. O deserto pode ter sido um câncer, né, Rose? E que Deus nos faz passar como você passou. E que nos dá de uma água que sacia a nossa sede de uma forma que a gente não sabe compreender. Porque mesmo a morte estando ali iminente, nós cremos e temos paz, que é uma coisa que não faz sentido nenhum, só para aquele que crê. Jesus é o pastor que se senta do lado da nossa cama quando estamos nesse deserto da enfermidade. Jesus é o pastor que senta do lado da nossa cama quando estamos no deserto da solidão. Jesus é o pastor que senta ao lado da nossa cama quando o mundo se torna cinza e sem sentido. O problema, irmãos, é que nós precisamos desesperadamente desse pastor, que é o Senhor Jesus. Nós precisamos do seu Espírito Santo que sacia a nossa sede de existência. Esse texto de João 7, de Êxodo 17, do Salmo 23, revela a obra redentora e transformadora do nosso Senhor Jesus Cristo, de transformar o deserto em vida abundante, de transformar o homem morto em homem vivificado, de transformar a humanidade que morre em eterna, de transformar a vida que morre em vida para sempre. Essa água de descanso sacia nossa sede de viver. É uma linguagem metafórica, mas absolutamente real para aquele que vê, pela fé, a verdade de Deus e a morte de Cristo no seu lugar. Pastor, como é que eu aplico essas verdades hoje? Eu aplico vendo a bondade e o cuidado de Deus sobre a minha vida. Assim como Deus cuidou do seu povo no passado, eu já falei isso aqui. Assim como Jesus pastoreou, caminhou, viveu, alimentou no deserto, esteve todo o tempo com os seus discípulos, ele está conosco hoje, porque ele disse que eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos dá descanso espiritual e emocional. Ele nos dá paz interior que excede as circunstâncias da vida, do mundo, que excede o momento e a nossa existência aqui, que é temporária, e aponta para um lugar muito maior, que é a eternidade. Então eu quero convidá-los a confiarem em Deus, confiarem no seu pastor, seja qual for a sua necessidade de repouso. Saiba que ele é um provedor e um pastor amoroso, que ouve tudo que falamos. Assim como Israel murmurava e falava e Deus ouvia do céu, é melhor, muito melhor, você se ajoelhar e se aproximar do seu pastor e falar com ele, porque certamente ele te ouvirá. E ele é capaz de te sustentar, de te conduzir, de te levar pelos caminhos dos pastos verdejantes, como nós vimos na semana passada. Ele é capaz de levar você a essa água de descanso que sua alma está gritando e pedindo. Esse Deus, ele cuida de nós. Portanto, eu quero desafiá-los a fazerem pausas nas suas vidas agitadas. A parar, como algum tempo atrás eu conversei com vocês sobre a contemplação, sobre olhar as árvores, os pássaros, as nuvens,
o silêncio, buscar a presença e a face de Deus como descanso, buscar na oração, na meditação da palavra, na adoração, essa água que sacia a nossa sede de entendimento, de prazer, a nossa sede de vida, de gozo de alma, que o mundo pode dar por um momento, mas que logo cessa. Porque ainda, como eu disse no início, você viaje, você diga assim, mas é uma delícia viajar, e é mesmo. Mas quando dá 20 dias, você está desesperado para voltar para a sua cama. E a cama do hotel onde você está é muito melhor. O lugar onde você está, às vezes, é melhor do que o lugar que é a sua casa, mas o seu desejo desesperado é de voltar para o lugar onde você, de fato, tem descanso no espírito, que é a sua casa. Portanto, eu quero usar isso para dizer assim, você sabe por que você está cansado? Sabe por que você está desesperadamente cansado? Porque você precisa de Deus. Deus é o seu lar. É o lar de todo ser humano. E somente nele nós encontramos descanso. Então eu quero encorajá-los que se aproximem desse Deus e Ele renovará as suas forças e te dará a paz interior que você tanto precisa. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós, assim como o Senhor cuidou de Israel. Mas são tantas, Senhor, as perguntas da nossa alma. São tantos os sofrimentos da nossa alma que nós precisamos do Senhor e do seu descanso maravilhoso. Dá-nos de beber, Senhor. Dá-nos de beber da tua água que sacia a nossa vontade de viver. Levanta-nos, Senhor. Ajuda-nos. Obrigado, Jesus. Obrigado por tua morte redentora. Obrigado por essa água que agora podemos beber, que é o teu ensino, a tua palavra, sobretudo o teu Espírito. Nos vivifica e nos faz caminhar, Senhor, em tua presença. Obrigado por essa manhã. Obrigado por saciar a nossa sede. Nós oramos a Ti, Pai justo e santo, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, as consolações do Espírito Santo e o saciar da sede da nossa alma, que somente o Espírito Santo pode fazer, sejam sobre vós, irmãos, aqui no Lago Norte, sobre a Igreja de Cristo espalhado sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe e lhe dê uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.